Por mais de 40 anos, falar em míssil antinavio aqui na América do Sul basicamente significava olhar obrigatoriamente, né, para a França e para a família de mísseis Exocet da empresa MBDA francesa lá. Mas o jogo vem mudando, né, drasticamente mesmo aqui na América do Sul com a chegada dos mísseis brasileiros, né, Mansup e também o Mansup ER, que é a versão estendida do Mansup. E eles foram desenvolvidos aí pela empresa brasileira CIAT, né, em parceria com a Edge Group, né, e deixou de ser uma alternativa nacional mais modesta e se transformou aparentemente em um concorrente ativo do Exocet Block 3, que é o míssil francês. E hoje aqui no Esfera Militar eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. A gente vai mostrar e colocar os dados mesmo, né, desses dois mísseis, hardware, propulsão, aviônica, na mesa mesmo, e responder a seguinte pergunta. O míssil brasileiro realmente, pessoal, pode destronar esse gigante francês aí, do domínio europeu aqui nos mares da América do Sul? Vamos tentar responder isso aqui hoje no canal, antes de começarmos com esse vídeo muito interessante aqui no canal, pessoal. Eu peço que se inscrevam abaixo do canal, deixem um like de vocês, também ativem o sino para receber os próximos conteúdos aqui no canal. Eu me chamo Léo David e vocês estão no Esfera Militar. Produção, né, em série em 2008, e desde então equipa aí a Marinha Francesa e também diversas outras marinhas ao redor do mundo. E é claro que o currículo, né, de combate mesmo do Exocet é histórico, pessoal. Ele foi um míssil dessa família que basicamente afundou aí o contra-torpedeiro britânico, né, HMS Sheffield, em 1982, durante a Guerra das Malvinas, né? E foi um episódio que colocou o nome Exocet no vocabulário militar realmente mundial, né? Um míssil testado mesmo no combate e aparentemente derrubou lá e tudo mais, né? Um navio britânico, um contra-torpedeiro. Então, ele entrou realmente para a história ali. Falando de forma mais técnica agora, né? O Exocet Block 3 usa um motor turbojato que acaba garantindo para ele aí um alcance aproximado de entre 180 a 200 km, né, com uma velocidade próxima aí da barreira do som. Ele voa rente ao mar, dificultando ali a detecção e também conta com buscas por radar ativo em banda J na fase final de aproximação ao alvo. É um míssil realmente bem produzido e muito competente. A versão mais recente, né, o Block 3C, qualificada pela França em 2024, né, trouxe um novo meio que buscador lá de radar digital, né, com processamento coerente e tudo mais. Isso permite diferenciar alvos dentro de um grupo de navios, por exemplo, e também escolher o ponto exato de impacto, além de também resistir melhor, vamos dizer assim, a sistemas de contramedidas eletrônicas. Não totalmente, mas existir um pouco mais. Do outro lado está o Mansup ER, desenvolvido aí pela CIAT brasileira, né, em parceria com o grupo Edge, dos Emirados Árabes. Diferente do Exocet, que já tem décadas aí meio que de maturidade, né? O Mansup ER ainda está em fase de desenvolvimento e testes, buscando aí consolidar sua configuração final. Mas os números que já existem, né, impressionam bastante, pessoal. O Mansup ER tem um alcance projetado talvez superior a 200 km. A gente não sabe exatamente ainda, o que colocaria o míssil brasileiro tecnicamente ali à frente, né, da versão padrão do Exocet Block 3 e na mesma faixa da versão mais avançada lá. Então, isso já é um grande avanço aqui, né, para o Mansup. É claro que ainda vai precisar ser testado, né, e tudo mais, essa versão ER, né? O que a gente sabe que já foi confirmado foi que o Mansup padrão já foi testado, que é a versão normal de 70 km de alcance. Porém, ainda assim, ele foi testado perfeitamente e correu tudo bem, né, nesse caso aqui. O sistema brasileiro também usa navegação inercial, né, combinada com radar ativo na fase final de voo, e mantém o mesmo princípio de perfil de voo, né, rente ao mar, que caracteriza basicamente o Exocet. Ou seja, a lógica de sensor e estratégia de ataque, pessoal, seguem uma filosofia bem parecida, né? Esses mísseis eles estão ali na mesma categoria, vamos dizer assim. Olha, pessoal, na minha visão, sinceramente mesmo, só o fato de já ser possível comparar o Mansup ER com o Exocet Block 3 já é muito bom para o Brasil, é uma vitória muito grande, né? Isso significa que o míssil nacional realmente tem um potencial real mesmo na defesa, mesmo enfrentando um concorrente com décadas de vantagem, né? Muitas décadas de combates comprovados e tudo mais, muitos países usando. Isso é bem legal para o Brasil, mostra que pelo menos a gente já tem algo nacionalmente na mesma pare ali para estar, né, tipo, pelo menos amparado, caso a gente precise de uma produção maior desses mísseis nacionalmente, né, sem depender lá de fora, claro. Onde o Exocet ainda leva vantagem na minha visão, né, e para mim é bem clara mesmo, é na maturidade mesmo operacional que eu comentei anteriormente. São mais aí de 15 anos de produção em série, né, uso confirmado por diversas marinhas, e um histórico realmente de combate que nenhum míssil novo consegue igualar, né, da noite para o dia, e não vai ter como mesmo,
se comparar a isso aqui. O Block 3C também já conta aí com a capacidade de reataque, né? Permitindo aí que o míssil meio que reavalie o alvo lá e tudo mais após uma primeira aproximação, né? Além de programação de rotas em 3D com múltiplos ângulos de ataque simultâneo e tudo mais. Então, claro, são recursos que uma Super-R ainda precisam comprovar em testes reais, né? A gente não tem totalmente esses testes ainda, mas se tiver algo pelo menos próximo, como eu disse, já é uma vitória muito grande aqui para o Brasil. Por outro lado, né, o Mansup tem uma vantagem estratégica que o Exocet não oferece: soberania tecnológica. O Brasil não depende de licença estrangeira, autorização de exportação de terceiros, ou, por exemplo, a disponibilidade de estoque europeu, né, para produzir e também para operar o próprio míssil. E isso, para mim, é o mais importante aqui. Isso, para mim, também muda completamente a equação em cenário de conflito mesmo, ou embargos internacionais, né, que nem eu comentei antes. Enquanto países que usam o Exocet dependem da cadeia de suprimentos da MBDA, que normalmente é assim que funciona, né, o Brasil controla o ciclo completo da própria arma dele. Então, isso para mim é soberania, pessoal. É isso aqui, o Mansup é a soberania que a gente precisa ter em todas as áreas, né? E claro, isso é apenas uma vertentezinha, mas pelo menos é um começo. Além disso tudo aí, né, o Mansup R também é integrado, né, ao SDCL, que se chama, é o sistema basicamente de defesa costeira, né, que permite o lançamento tanto naval quanto terrestre. Algo que, claro, né, acaba ampliando a flexibilidade operacional, além do que o Exocet oferece na sua configuração naval tradicional mesmo. Então, essa ampliação do Mansup R, para mim, será o maior diferencial dele no mercado, principalmente. Ou seja, claro, né, pessoal, o Exocet ainda vence em questão de maturidade, né, histórico de combate e recursos avançados e contramedida, né? Mas o Mansup R já compete tecnicamente ali em alcance, né, e ganha uma autonomia estratégica e flexibilidade também de plataforma de lançamento. E claro que é nacional, né? Então só isso aqui para mim já vale muito mais a pena, né, do que comprar, por exemplo, no Exocet. Com a produção em série se aproximando mesmo ali e o interesse internacional crescendo por parte da Edge, né? O Mansup R tem um caminho aberto mesmo para deixar de ser só uma comparação teórica e se tornar realmente um concorrente real aí no mercado global de mísseis antinavio. Mas e vocês, pessoal? Vocês acreditam que o Mansup R pode realmente alcançar pelo menos um nível de maturidade ali do Exocet futuramente, né, nos próximos anos? Ou acha que a diferença de décadas de combate, né, e tudo mais lá ainda vai pesar, né, demais nesse caso aqui e os países vão preferir comprar? Eu acredito que vai ter um pouco a ver, um pouco de tudo, né? O custo, países aqui da América do Sul talvez comecem mais para o lado do Mansup, quem sabe, né? Deixe suas opiniões aqui abaixo, pessoal, sempre com muito respeito. Lembrando que eu sou apenas um entusiasta, né, no meio militar, e esse canal aqui é um canal de opinião. Então eu dou minha opinião sobre os temas que estão rolando aí, né, em discussões em fóruns, ou se não, em alguns portais aí militares, tá, pessoal? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Por favor, não se esqueçam de se inscrever abaixo no canal. Chegarmos à meta aí de 20 mil inscritos, tá? Então é isso, valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.